No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 mitos do profissional de arquitetura que você certamente já ouviu por aí. Quem é que não ouviu por aí algumas frases clássicas como arquiteto é coisa de rico, arquiteto é um luxo desnecessário? Hoje eu vou te explicar o porquê que esses mitos circulam por aí e qual que é a realidade por trás disso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a tua casa dos sonhos com vídeos toda semana. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, eu sempre peço isso e eu sei que você ainda não está inscrito, então eu fico bem chateada. Mas tudo bem, né? Seguimos a vida. Se inscreva aqui no canal, deixe teu like se você gostar do vídeo, compartilha com os amigos, bora crescer esse canal com muito conteúdo pra você toda semana. Agora, se você já apertou aqui nesse botão vermelho, você já tá inscrito no canal, bora pro vídeo. O primeiro mito que eu quero falar aqui pra vocês, tenho certeza que você já ouviu por aí. Arquiteto é coisa de rico. Quem aí já ouviu essa história? Quem aí já ouviu essa frase e quem é que acredita nela? Sabe por que eu acho que isso acontece? As pessoas confundem muito o arquiteto com um decorador. E não que o decorador não seja importante, mas o arquiteto ele não faz só decoração, ele não se preocupa somente com a estética. Então não, o arquiteto não é simplesmente aquela figura que a pessoa milionária chama lá para escolher o local da parede onde vai pendurar um quadro. Não é sobre isso. A arquitetura é algo que sempre existiu, a arquitetura é a construção em si, então eu já falei aqui várias vezes, a casa onde você mora é arquitetura, o hospital da tua cidade é arquitetura, o mercadinho aí do teu bairro é arquitetura, a escola dos teus filhos, a farmácia que você frequenta, os restaurantes que você gosta de ir, tudo isso é arquitetura, independente de ter um arquiteto ali por trás do projeto ou não. E é por isso que eu digo que o arquiteto não é um item de luxo. A arquitetura não é somente para pessoas ricas. A arquitetura é algo necessário para todo mundo. Mas eu acho que esse pensamento acontece muito pela nossa cultura. Porque as pessoas têm aquele costume de, eu quero construir uma casa, eu tenho aqui o meu terreno, então eu já tenho mais ou menos a planta na minha cabeça, vou chamar o meu pedreiro, a gente rabisca junto ali no papel e eu começo a construir. Geralmente vai dar problema, geralmente vai dar errado, você vai ficar insatisfeito, você vai gastar mais, você vai ter desperdício e você vai seguir por aí com aquela velha história de que obra é dor de cabeça. E eu não tô aqui falando mal do pedreiro, dizendo que ele não sabe, mas ele realmente não tem esse papel, ele não tem essa obrigação. Ele tá ali para construir para você. Só, ele não tem a obrigação de planejar a tua obra, ele não tem a obrigação de fazer o teu projeto, de desenhar ali, de distribuir. Você não tem que pôr essa responsabilidade nas costas dele, porque não é uma responsabilidade dele. Então eu acho que essa resistência em contratar um profissional é algo muito cultural, porque tem se feito assim há muito tempo, né? Tudo meio mais ou menos, tudo meio sem um profissional. E as pessoas, de forma geral, inclusive eu, têm uma resistência com tudo aquilo que é novo. Então, se você nunca contratou um profissional, certamente para você isso é uma coisa nova e é algo que causa um estranhamento, que causa um medo de como vai ser, como vão ser as etapas, será que vai dar certo, será que ele vai me entender, será que ele vai atender às minhas necessidades, será que eu vou gostar do projeto? Então fica esse monte de perguntas e você fica com medo das respostas. Então anota aí. Arquiteto não é coisa de rico, arquiteto é coisa de gente organizada, que planeja e que quer uma coisa bem feita, que pensa no longo prazo. Talvez hoje, no dia de hoje, você esteja economizando por não contratar um projeto, mas daqui a um tempinho, quando começar a obra, você vai ver que vai ter feito falta. E outra, você vai ver que morando ao longo do tempo, você vai começar a observar que a tua casa ela podia ser mais bonita, ela podia ser mais funcional, teu quarto podia ser mais espaçoso, teu banheiro podia ter uma ergonomia melhor. Você vai ver que o sol nunca tá batendo nos teus quartos, então eles estão sempre mofando. E você vai ver que a tua cozinha é um forno, que você não consegue ficar lá porque é muito quente, porque tá batendo ali o sol com mais intensidade. Porque não teve ali um planejamento geral da tua obra, as coisas simplesmente foram sendo feitas como você achou que tinha que ser, conforme aquela plantinha que você pegou da internet, mas que não é adaptada para tua realidade, para o teu terreno e para as tuas necessidades. Mito número 2, que as pessoas inclusive já me perguntaram muito por aí. Arquiteto pode fazer projeto de casa? Pode fazer projeto de prédio?
Porque as pessoas, não sei de onde que elas criaram essa visão de que quando você vai fazer uma obra, você contrata um engenheiro para ele fazer o projeto da casa, do prédio, da construção, e aí depois você chama um arquiteto para fazer a parte interna, para escolher o piso, para fazer ali mais a parte decorativa, a parte de finalização. Mas não é assim que funciona. Então eu quero te explicar o que a gente aprende na faculdade. As faculdades de engenharia e arquitetura, elas são um pouquinho diferentes. O engenheiro, geralmente, ele tem a faculdade toda aprendendo muito estrutura, obra, realmente os cálculos necessários ali para dimensionar a ferragem que vai ali naquela viga, naquele elemento de concreto, como é que vai ser a laje, qual é o melhor tipo de tijolo, essas coisas mais construtivas e estruturais. Mas ele tem sim algumas disciplinas de projeto de arquitetura, né? Ele também aprende a projetar, então ele também é um profissional que está habilitado por lei a fazer um projeto de arquitetura. E o arquiteto, ele passa a faculdade toda fazendo projetos de arquitetura. Então, ele também tem algumas disciplinas de estrutura, como engenheiro, mas menos. E ele tem principalmente as disciplinas de projeto. Então, é o contrário. O engenheiro tem muito mais estrutura e um pouquinho de projeto. E o arquiteto tem um monte de projeto e um pouquinho de estrutura. Ambos os profissionais, eles são habilitados por lei para fazer projetos arquitetônicos e projetos estruturais. Eu, por exemplo, como fiz arquitetura, eu sei que eu estou muito mais apta a fazer projetos de arquitetura, de interiores, do que projetos de estrutura, porque eu tive muito pouca estrutura. Muito embora a lei me permita fazer, eu sei que eu não sou a melhor profissional. Então, em geral, eu vou fazer o projeto de arquitetura para os meus clientes e eu vou ali indicar um engenheiro parceiro, ou eu vou terceirizar esse serviço, porque eu sei da importância dele, do projeto estrutural, mas eu também sei que não é a minha praia. E com os engenheiros, geralmente acontece a mesma coisa. A maioria dos engenheiros que eu conheço fazem ali alguns projetos arquitetônicos, mas o foco principal dos escritórios é realmente os projetos estruturais. Então, eles acabam trabalhando muito em parceria com arquitetos, justamente porque o arquiteto costuma fazer o projeto de arquitetura e aí o engenheiro entra com o projeto estrutural e são profissionais que se complementam. E por que eu quis trazer toda essa explicação? Para te dizer que os dois profissionais podem sim fazer o projeto arquitetônico da tua casa, porém, eu recomendo que você busque um profissional mais qualificado. Por muito tempo na minha vida, eu ouvi, inclusive na faculdade, de professores que engenheiro não devia fazer projeto arquitetônico, que isso é coisa de arquiteto, que só arquiteto devia fazer, que eles não sabem fazer. Mas eu aprendi uma coisa: quem tem que fazer o teu projeto, desde que esteja habilitado por lei, é quem sabe fazer. Vai ter arquitetos que não fazem um projeto tão bom quanto determinado engenheiro, e vai ter engenheiros que não fazem um projeto tão bom quanto um arquiteto. Porque eu acho que o que conta muito não é apenas a faculdade, mas também o que você faz depois dela, qual área você se interessa. Inclusive, existem grandes especialistas em projetos estruturais que são arquitetos. Então é meio contraintuitivo, né? Não é algo tão comum, mas existe. Tem profissionais que fazem a faculdade de arquitetura, mas que gostam de estrutura, que gostam de obra. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de obra, então eu gosto de estar ali presente em todo esse processo, e muitos arquitetos não gostam, né? Preferem terceirizar essa parte, recomendar ali uma outra empresa e fazer só a parte de projetos e tá tudo bem. Então eu acho que para avaliar, você não deve só ver, eu tenho que contratar um arquiteto para fazer meu arquitetônico, eu tenho que contratar um engenheiro para fazer o meu estrutural. Eu acho que você tem que avaliar o profissional em si. Maria, o que a Maria é boa em fazer? Deixa eu ver aqui os projetos da Maria, deixa eu ver aqui os depoimentos dos clientes dela, o que as pessoas acham. Então, eu acho que vai muito além desses achismos de, fulano pode, fulano não pode. Eu acho que se os dois estão habilitados por lei a fazer, os dois podem fazer desde que saiba fazer. E é por isso, como eu falei antes, mais uma vez, que a maioria dos arquitetos trabalham apenas com projetos arquitetônicos e não trabalham com estrutural, e a maioria dos engenheiros trabalha apenas com projetos estruturais e não trabalham com projetos arquitetônicos. Então, é uma parceria, são profissionais que se complementam, mas estão os dois habilitados aí para fazer qualquer tipo de projeto. Terceiro mito: contratando um arquiteto, a obra vai sair mais cara. Esse também é um mito dos grandes. E por que eu acho que isso acontece? Porque o arquiteto, ele com certeza vai te recomendar os materiais que são realmente de qualidade, que realmente vão te trazer o melhor custo-benefício. Só que muitas vezes esse material vai ser mais caro do que um outro material mais baratinho. Por exemplo, se você me perguntar, Maria, que piso eu coloco aqui? Será que eu compro uma cerâmica ou um porcelanato?
Eu, enquanto arquiteta, vou te explicar. Olha, o porcelanato tem essas vantagens, ele tem um acabamento melhor, ele é mais resistente, ele vai durar mais tempo, etc, etc, etc. Eu vou te explicar tudo isso e vou te dizer, olha, a cerâmica também é um material interessante, mas ele é um pouco mais fraco, né? Ele não é tão resistente, então ele vai acabar tendo ali alguns quebradinhos, algumas imperfeições com o tempo, e ele também não fica com uma estética tão bonita por conta das juntas, e enfim, esse é um exemplo, tá? Então eu vou te explicar toda essa parte, te dizendo ali que o porcelanato é melhor, apesar de ele ser um pouco mais caro. Então, como o profissional normalmente vai estar te fazendo essas recomendações do que é melhor, mas com certeza te deixando livre para escolher, acaba se pensando que vai sair mais caro. E convenhamos, né, gente? Em geral, não é sempre, mas na maioria dos casos, o barato sai caro. Aquilo que é bom, aquilo que tem qualidade, aquilo que é bonito, geralmente é mais caro em se tratando de materiais. Então, por exemplo, o material de uma janela, o material de um piso, o material de um rodapé, a gente vai estar recomendando os melhores materiais e aí muitas vezes eles são mais caros, mas isso não significa que você tem que comprar aquele material, né? É uma recomendação do que a gente considera o ideal. Mas o principal detalhe que você tem que ficar atento é que um bom arquiteto, ele vai fazer o contrário, ele vai te fazer economizar na tua obra. Por quê? Porque ele tem uma noção do que custa cada coisa. Você vai chegar lá pro teu arquiteto e você vai dizer, olha, eu quero fazer uma casa e eu tenho 200 mil reais para fazer essa casa. Então, dá pra fazer? Você acha que dá pra fazer? Vamos fazer então o projeto, vamos tentar encaixar dentro desse valor, então você vai ter uma segurança maior. E é como eu disse, desde que o profissional trabalhe dessa forma, que ele tenha esse conhecimento, essa experiência, essa noção mesmo de custos. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem um serviço chamado EVF, Estudo de Viabilidade Financeira, onde a gente vai pegar ali o projeto que o cliente gostou, aprovou, então a gente fez o projeto, aquela etapa bonita, o cliente olhou, gostou, beleza, essa é minha casa, é isso que eu quero, a gente vai orçar tudo para ele, né? Com fornecedores reais, em lojas reais, a gente vai orçar em pelo menos 3 lugares, então a gente vai fazer um serviço extremamente completo para poder chegar para ele e dizer, olha, fulano, você vai gastar tanto para fazer essa tua casa. Você vai gastar tanto em janela, tanto em piso. Então não é aquela estimativa por metro quadrado que eu já falei pra vocês. Ah, você vai gastar 2 mil reais no metro quadrado, que geralmente é uma furada, geralmente não dá certo esse tipo de estimativa. Então a gente vai orçar de verdade, de fato, e vai te apresentar. Ah, Maria, passou aqui do que eu posso gastar, não vou conseguir bancar tudo isso. Beleza, então a gente vai voltar no projeto e vai ver o que a gente pode ir ajustando para reduzir valores para caber no teu bolso. Então aqui a gente faz o projeto caber no bolso do cliente. E isso reforça também aquele primeiro mito, arquiteto é coisa de rico. Não, é justamente quando você tem um limite financeiro, é justamente quando você não tem aí dinheiro infinito para gastar que você precisa de um profissional que vá te orientar e te dizer, olha, você vai gastar tanto, pode ser? Porque a maioria das pessoas não fazem esse tipo de serviço, não contratam um EVF, inclusive são muito poucos escritórios que oferecem, e a gente também faz isso para outros escritórios, não só para o meu escritório. E aí o que acontece? A pessoa simplesmente vai construindo, começa a construir ali naquela esperança de que dê certo aquele valor de 2 mil reais metro quadrado, e ela vai construindo e chega um ponto que acaba o dinheiro. E aí ela paralisa a obra, ou ela vai atrás de um empréstimo, e aí vira uma novela. Vira realmente aquela dor de cabeça que é tão famosa nas obras. Porque a pessoa simplesmente começou sem planejamento, sem saber quanto ela ia gastar, e aí é claro que vai dar errado. Quando você tem um EVF, né, um serviço como esse, você já sabe quanto você vai gastar em cada etapa. Se a tua obra vai durar 1 ano, você sabe quanto você vai gastar em cada etapa dela, em cada mês. Então você vai poder se planejar, se organizar financeiramente. Aí é obra de sucesso na certa. Quarto mito. Mas se eu já tenho o projeto pronto na minha cabeça, eu já sei exatamente como eu quero a minha casa, por que eu tenho que contratar um arquiteto? É só por obrigação? É só pela lei para mandar a aprovação para a prefeitura lá do projeto? Não! O profissional de arquitetura, ele pode sim pegar o teu projeto que você já imaginou, que você já tem ali mais ou menos, e eu particularmente não vejo problema nenhum, porque quando a gente pensa em construir a nossa casa, a gente sonha mesmo, a gente rabisca, a gente fica pensando como é que vai ser, fica planejando, e nada mais justo do que a gente saber o que a gente quer e poder passar isso para um profissional. Mas o que a gente vai fazer, pelo menos aqui no escritório? A gente vai pegar aquele teu projeto, vai desenhar e vai avaliar se aquilo tá fazendo sentido, se realmente
os tamanhos estão ok, se realmente a orientação solar tá ok, se realmente aquilo ficou funcional, ficou bonito. E aí a gente vai apresentando algumas soluções para melhorar aquela tua ideia. A gente não vai simplesmente jogar fora ali, amassar aquele teu desenho daquela tua planta e começar de novo. A gente vai sim levar em consideração tudo isso que você pensou, todos esses detalhes, mas a gente vai fazer o possível para melhorar aquilo. Porque se você não é um profissional de arquitetura, se você não trabalha com a construção civil, certamente aquele projeto pode ser melhorado. Certamente tem algo que você não pensou, tem uma pitadinha ali que a gente pode dar para melhorar o teu projeto. Seja em questão estética, da fachada, materiais, conforto térmico, conforto acústico, iluminação, insolação, funcionalidade e até mesmo a questão de custo, né? Porque às vezes a gente sonha uma coisa assim muito doida e não dá, não cabe no nosso orçamento e a gente tem que tentar manter no máximo possível aquelas ideias, mas enxugando algumas coisas, reduzindo para caber no nosso bolso. E é isso que a gente vai fazer aqui no nosso escritório de arquitetura. Quinto e último mito: arquiteto não tem noção de obra. Arquiteto viaja na maionese. Faz ali qualquer coisa assim, saiu da imaginação dele, mas que não dá para executar. Essa é uma meia verdade. Existem sim profissionais que não querem ter contato com obra, que não gostam muito de estar ali presente na obra e que não estudam isso e que aí com certeza não tem essa noção, então eles vão precisar estar ali junto com outros profissionais de engenharia ou outros profissionais de arquitetura que executam obras para ter esse respaldo, para ter esse conhecimento. Inclusive, faço uma ressalva aqui de que os arquitetos que estão presentes na obra, que têm algum contato com obra, projetam melhor, porque eles têm mais noção da parte prática, do que está sendo feito lá no dia a dia, de como aquilo vai ser executado, de como vai ser construído. Então ele vai ter muito mais noção do todo para poder fazer um projeto de qualidade. Mas sabe qual que é a parte do mito aqui dessa afirmação? Não são todos, também não vamos generalizar aqui, como eu já falei várias vezes, mas tem muitos profissionais de construção, muitos pedreiros, mestres de obras, eu já vi isso acontecer, que acabam sugerindo ali soluções, alterações no projeto ali para o proprietário da obra, para facilitar o trabalho deles, para facilitar a vida deles. Então eu já ouvi muitas vezes, por exemplo, fulano, não vai dar aqui para fazer esse dente na fachada, esse recorte, esse detalhe, não existe como construir isso aqui. Existe, vai dar mais trabalho para ele executar e aí ele tenta convencer o cliente de que ele tem toda a experiência, tem muitos anos de obra e que o arquiteto viajou e que aquilo ali não dá para construir. Isso acontece. Mais uma vez, eu não tô generalizando, eu tenho muitos pedreiros que são meus parceiros, que trabalham junto comigo e que eu gosto muito, que tem muito respeito ali entre as partes, mas infelizmente tem alguns, ou melhor, muitos profissionais aí de obra que acabam criando aí fake news para alterar coisas na obra, tanto para facilitar o trabalho deles, quanto às vezes para se sentir bem, se sentir assim, não, essa fulana não sabe de nada, eu é que sei, porque eu tenho 30 anos aqui de experiência, aquela coisa toda. Engraçado que às vezes eles não têm nem 30 anos de idade, mas eles têm 30 anos de profissão, né? Isso aí é bacana. Mas isso, por mais bobo que pareça, por mais infantil que pareça, é algo muito comum. Eu já ouvi de clientes meus, mas o fulano disse que se eu fizer o telhado desse jeito não dá certo, vai entrar água, e aí você vai olhar e dá certo. Eu não sou o tipo de pessoa que bate o pé e não aceita outra opinião. Eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou falar com o fabricante de telha, eu vou falar com o carpinteiro que fabrica ali o madeiramento do telhado e vou me informar, realmente vou atrás, porque eu não sei tudo. Mas às vezes você vê que é uma questão de maldade mesmo, de tentar facilitar o trabalho dele. Pode ver que a maioria quer fazer pra você aí uma casa bem quadradinha, com telhado 2 águas, uma telha simples, porque o trabalho dele vai ser muito mais facilitado. É óbvio. Então não caia nessa conversa de que não dá pra fazer tal tipo de telhado, de que não dá pra fazer aquele dentinho ali na obra, aquele volume, aquele detalhe. Não tô dizendo pra você confiar cegamente no teu profissional de arquitetura e você invalidar tudo aquilo que o pedreiro disse, mas tente ter um raciocínio ali, ver se realmente dá certo, converse com o teu profissional, veja se aquilo que o pedreiro tá falando faz sentido, porque isso é bem comum. Aqui na nossa região, pelo menos, eu já lidei com muitas situações assim.
E o pior de tudo é que como a nossa cultura, como eu falei lá no início do vídeo, é muito de, quero construir uma casa, vou lá e contrato direto pedreiro, como tem muito essa cultura de confiança no profissional pedreiro, acaba que muitos clientes acreditam em tudo isso que eles dizem e algumas vezes são recomendações com muito fundamento, com muita verdade, e a gente sempre ouve e acata quando é o caso, quando faz sentido, mas tem muitas situações em que é realmente para facilitar a vida dele, para ficar mais fácil ali para ele executar, para ele terminar mais rápido e fazer um outro serviço, e aí você é que fica aí com a casa de um jeito que não gostaria. Galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais como é que funciona a nossa profissão. Esses mitos que eu trouxe aqui são muito comuns no nosso mercado, eu já ouvi esse tipo de questionamentos, esse tipo de coisa de várias pessoas, inclusive de colegas profissionais, de pedreiros, de pessoas que trabalham com obras, de clientes. Então, como eu sei que são coisas muito comuns, eu achei muito relevante trazer aqui pra vocês, pra desmistificar aí um pouco da nossa profissão, porque muita gente ainda tem medo de contratar profissionais, porque acham que arquiteto não entende nada de obra, que vai viajar na maionese, vai criar lá uma coisa que não pode ser executada, porque acha que o arquiteto vai gastar muito, que ele vai fazer um projeto que não vai caber no teu bolso, que ele vai colocar os itens mais caros na tua obra. Você acha que o arquiteto é um item de luxo, que é coisa de rico, e aí você acaba não contratando por todos esses mitos que circulam por aí e acaba não conquistando a tua casa dos sonhos. Então faz um favor para você mesmo, contrate um profissional. Eu te garanto que vai valer a pena. Mais uma vez, como sempre, se você ainda não é inscrito, aperte aqui neste botão vermelho, inscreva-se no canal, deixe teu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. E se você quiser deixar aqui um comentário com uma ideia de tema aí para um próximo vídeo, eu vou ficar muito feliz em ouvir a sugestão de vocês. Fechou então? Até a próxima! Fui!